A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos já iniciando o nosso culto online, hoje, um culto de meditação da palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por esse privilégio de estarmos reunidos como a tua igreja, Senhor, para te louvar, para te engrandecer e para meditar na tua palavra nesta noite, ainda que seja através dos meios de comunicação, mas nós permanecemos, Senhor, sendo a tua igreja, um povo que clama, um povo que ora, um povo que te adora, Senhor, em espírito e em verdade. Ser conosco nessa noite é o que nós te pedimos, com todos aqueles que estão nos ouvindo, com a tua igreja, com o teu povo. Amém. Vamos louvar o Senhor, meus irmãos, com o hino de número 291. Meus amados, vamos adorar o Senhor com alegria, pois o Senhor está conosco neste momento difícil. Descendo aos irmãos que estão presentes aí do outro lado, que estão compartilhando através dos grupos este link, os irmãos que estão assistindo pelo YouTube e também pela Umadeca, pelo Facebook. Deus abençoe, meus irmãos. Amém? O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Cante daí. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Adore ao Senhor, irmãos. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer
eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem nos buscar, Cristo vem nos buscar, e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Hino de número 225. Hino de número 225, meus irmãos. Ser valente. Continuemos adorando ao Senhor, pelejando com Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Cordeiro. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixa a tua cruz, ser valente, ser valente. Pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, ser valente. Pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Amém. A pedido do nosso pastor, irmã Cíntia, está aqui presente, e o seu esposo, irmão Elinaldo, né? Deus abençoe. Estão conosco aqui o irmão Saulo, a nossa irmã Aline, a nossa irmã, esposa do nosso pastor, a irmã Maísa, e vamos aqui adorando ao Senhor com nossa irmã. Está com oportunidade, irmã Cíntia. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Irmãos, vamos louvar, né, e adorar o nome do Senhor.
em meio a tantos problemas, né, tantas dificuldades que está acontecendo aí no nosso Brasil e no nosso mundo, mas nós temos que crer que o nosso Deus é aquele que cura, que liberta, que transforma o homem. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia, glória a Jesus. Oh Jesus, renova os sonhos nessa noite, Senhor. Deus fiel e grande, toca os corações necessitados, Jesus. Tu és fiel para fazer grandes coisas, Jesus. Recebe a cura, recebe a unção
unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, a cura, a cura. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Meus amados, Deus seja louvado por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Sou grato ao Senhor pela oportunidade que Ele me confere de poder estar aqui e comungar com todos vós esta fé, este amor, esta graça que o Senhor Jesus tem nos concedido. Deus abençoe a cada um dos irmãos, os irmãos que estão interligados agora, alguns com uma certa dificuldade, pois nós sabemos que a internet muitas vezes ela tem os seus picos, né, decrescentes, e isso muitas vezes dificulta, né, para que alguns possam estar acompanhando com muita clareza. Mas graças a Deus, Deus tem nos dado a oportunidade de falarmos do seu grande e maravilhoso amor. Meus queridos, nós sabemos que acabamos de ouvir um hino aqui tão abençoado. Um hino que fala de receber a cura. E nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o único que tem o poder, a autoridade sobre a vida. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, claramente nós vemos isto, que o Senhor Jesus é o único que pode curar. Mas Jesus não quer curar apenas o seu físico. Ele não quer apenas restabelecer a sua saúde física. Não. Ele quer fazer muito mais do que isso. Quando aquela mulher, que todos sabemos, do fluxo sanguíneo, que havia 12 anos que padecia daquela enfermidade, gastou tudo quanto tinha. Seu capital financeiro foi todo embora, buscando a cura da sua enfermidade. Mas quando ela encontrou-se com o Senhor Jesus, ela estava pobre, ela estava desprovida das suas finanças, e a doença continuava, persistia, foram 12 anos. Mas quando ela toca em Jesus, pela fé, ela recebe a cura. Jesus deixou por isso mesmo, tá bom, já foi curada, você recebeu o que você queria. Jesus quer fazer muito mais por você. Jesus quer fazer muito mais do que curar a sua enfermidade física, abrir uma porta de emprego, abençoar, prosperar a sua vida aqui na terra. Jesus quer fazer muito mais por você. Então ele disse, alguém me tocou, né? E quando ele disse isso, a Bíblia diz que os discípulos indagaram, mestre, tantas pessoas. E Jesus disse, não, alguém me tocou diferente. Glória a Deus. Nós não devemos procurar Cristo só para atender às nossas necessidades básicas e terrenas. Não, Ele atende. Ele supre a nossa dispensa? Supre. Ele socorre a nossa vida? Socorre. Ele cura as enfermidades? Com certeza, não há enfermidade que Ele não cura. Mas o projeto de Jesus de salvação vai muito mais além do que isto.
Ele disse àquela mulher, quando ela se revelou: fui eu, Senhor, quem te tocou. Jesus disse a ela: vá, mulher, a tua fé te salvou. Então, nós estamos aqui para falar da grandeza, da misericórdia, daquele que é o único que pode socorrer e salvar perfeitamente. Convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, de 1 aos Coríntios. Glória a Deus. Estaremos lendo aqui alguns versículos para nossa breve meditação. Nós vamos ler do versículo de número 12. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há, versículo 13, ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos todos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Por quê? Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Glória a Deus, mas Ele ressuscitou. Também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Vamos falar juntos o versículo de número 19. Vamos lá? Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Amém. Ó Deus, abençoa-nos, fortalece-nos e renova-nos na esperança e na fé do Teu nome, Jesus. Amém. Meus amados, nós observamos pela palavra de Deus que a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, ela coroa a sua glória, a sua obra de salvação. A ressurreição de Cristo, ela faz com que todo o processo de glória para a salvação que Ele iniciou, ele seja consumado, concluído. Quando Jesus ressuscita dos mortos, Ele mostra o seu poder, a sua glória, a sua autoridade sobre todas as coisas. Quando nós olhamos para isto, nós observamos que nós que aceitamos a Cristo, ou aquele que aceita Cristo como Salvador, que entrega a sua vida a Jesus, ele, como diz lá em Colossenses capítulo 3, e o versículo 1, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Ora, na medida que o homem entrega a sua vida, entrega o seu coração a Cristo, ele passa a fazer parte do mistério glorioso da sua ressurreição. Ele nasce de novo pela fé no seu nome,
para ter uma vida nova, transformada pelo seu poder. E é este o maior milagre do Evangelho. O maior milagre do Evangelho não é curar as enfermidades físicas, como já falamos, não. O maior, a primazia do Evangelho é resgatar o homem do pecado, é tirar o homem do caminho da perdição. João Batista, que foi o último dos profetas, a mensagem que ele anunciou ao povo foi simples. Foi uma mensagem direta, uma mensagem objetiva, uma mensagem que todos entendessem. Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E o que é este reino de Deus? O que é este reino de Deus? O reino de Deus, segundo a Bíblia, não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus foi impetrado em nosso meio para trazer aquilo que vem lá do céu, para trazer as dádivas celestiais. Romanos 14, 17. Para trazer as dádivas celestiais. Então o reino de Deus, ele não está ligado às coisas terrenas, porque ele é de Deus. O reino de Deus, ele não está ligado às coisas visíveis, perecíveis desta vida, porque Jesus pode te curar agora da sua enfermidade. Ele tem esse poder de restaurar você de qualquer enfermidade. A mim, ele tem. Esse é o objetivo principal? Estou curado, estou bem, estou próspero? Não. Jesus quer restaurar a sua comunhão com Ele, com Deus. Fazer de nós uma nova criatura, como está lá em Coríntios 5 e 17. Se alguém está em Cristo, 1 Coríntios 5 e 17... Se alguém está se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. O que é ser uma nova criatura? É ser purificado, restaurado, perdoado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que é o único elemento que tem o poder e a autoridade de restaurar, de salvar, de perdoar, de purificar o homem do pecado. O poder do Evangelho, ele não está concentrado na massa humana, nas aglomerações humanas, na sabedoria humana, nada disso. O poder do Evangelho, ele vem daquele que é o dono do Evangelho, o autor. Quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, nós vamos ver claramente que Lucas, quando ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, ele nos mostra claramente a grandeza, a origem deste Evangelho. Capítulo 1, não estou vendo? Capítulo 1, versículo 1, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou. Não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi, versículo 2, recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Observe que ele está falando acerca do que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar, a instruir um novo modelo de vida. Uma vida que você possa gozar dos privilégios espirituais. Uma vida que você possa desfrutar da grandeza do reino de Deus. Você não precisa do Evangelho, e nem eu, para desfrutar das coisas visíveis, das coisas terrenas. Você não precisa do Evangelho para ir lá comprar um carro, para trocar de carro. Não. Isso faz parte da nossa sobrevivência, do ciclo de trabalho nosso aqui na terra.
Agora nós precisamos do Evangelho para encontrar a salvação. Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 1, Paulo nos mostra claramente acerca disso. Paulo tinha uma intimidade com Deus, o apóstolo São Paulo. E no capítulo 1, nós observamos que o apóstolo São Paulo, ele nos mostra de forma muito clara a eficácia do Evangelho. Não o Evangelho que é pregado pela igreja A, B, C, pelo pastor A, B, C, não. Nós estamos falando do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que tem origem nele, aquele que tem fundamento nele, aquele que é regido, administrado pelo poder dele, não por organizações humanas, terrenas, convenções e isso e aquilo, não. O Evangelho de Cristo. Aquele que quando você o recebe da parte de Cristo, procurando o objetivo do resgate da alma, da transformação da alma, para que o homem tenha comunhão com Deus, esse Evangelho é o Evangelho que transforma. Então olhe no capítulo 1 de Romanos, voltando aí, no versículo de número 16 a seguir, você pode acompanhar comigo. Paulo, ele procura mostrar o seguinte: olha, porque eu não tenho vergonha do Evangelho de Cristo. Muitas pessoas estão escandalizadas, tristes, derrotadas, por quê? Porque estão recebendo um Evangelho que está pautado em filosofias, pensamentos e sentimentos humanos. Mestres, doutores que estão passando aquilo que lhe convém. Não, nós não estamos daqui para passar para você algo que me convém, algo que vai satisfazer a minha pessoa principal. Não, eu estou aqui para lhe passar algo que vai satisfazer você. Cristo em você é a esperança da glória. Cristo em você é vitória, glória a Deus todo dia. Cristo em você é graça, é poder, é uma visão além daquilo que você está vendo aqui. Então o que eu preciso, pastor? Paulo continua dizendo, olha, não me envergonhe do Evangelho de Cristo, em Romanos 1,16. Porque ele é o quê? O poder de Deus. O Evangelho não é aglomerado de palavras bem pautadas, bem conceituadas, bem explicadas, não. O Evangelho, primeiramente, ele tem que revelar-se pelo poder de Deus. Pelo poder que transforma. O Evangelho são as boas novas de salvação anunciadas pelo Senhor, reveladas pelo Senhor, autor e consumador da nossa fé. Poder de Deus, para quê? Versículo 16 de Romanos 1. Para salvação. Muitos estão querendo usar o Evangelho para outros fins. Para ganho financeiro, para sustentação financeira, para enriquecimento próprio. Porém, não é isso que o Evangelho é. O Evangelho é poder de Deus, para salvação, para resgate, para transformação do homem, vinda do próprio Deus, sem interferência. E aí quando nós olhamos aqui, continua. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. De todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego, né? Os judeus e o grego, que mostra a veracidade do Evangelho sobre o judeu, né? E sobre os gentios, alcançando todos nós pela sua graça, alcançando todos nós pela sua misericórdia. Observe claramente que o que revela a salvação é o Evangelho de Cristo. É a sua vinda, seu nascimento glorioso, quando lá ele foi anunciado pelo anjo a Maria, a irmã Maria, aquela mulher abençoada, sábia, santa, serva do Deus vivo. Quando o anjo apareceu a ela e revelou a ela o projeto de Deus que tinha, usando-a como um instrumento para a vinda do seu filho a este mundo,
nas palavras do Senhor, a Bíblia claramente nos mostra que ele, Jesus Cristo, foi anunciado, e observa a mensagem que o anjo deu em Lucas, capítulo de número 1. Lucas, capítulo de número 1. Nós estaremos observando aqui em Lucas, capítulo 1, ou melhor, Lucas, capítulo 1, versículo de número 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Qual foi a saudação que o anjo Gabriel deu a Maria? Salve, agraciada, mulher cheia de graça. Por quê? Porque Maria temia a Deus, Maria servia a Deus, Maria tinha comunhão com Deus, e ela foi escolhida por Deus para ser um vaso nas mãos de Deus, para trazer ao mundo o Salvador. Ela expôs sua dificuldade, ela expôs o seu sentimento, ela expôs a situação. O que o anjo disse a ela? Olha, quando ela perguntou, como é que isso vai acontecer? Eu não conheço o varão. No versículo 34, e ele disse, olha, descerá sobre ti a virtude, glória a Deus. No versículo de número 35, descerá sobre ti o Espírito Santo. O Espírito Santo. Observe que é Lucas capítulo 1, versículo 35. Descerá sobre ti, né, a virtude, o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo, te cobrirá com a sua sombra. Olha aí que coisa linda que aconteceu com Maria. Pelo que também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Filho de Deus. Você pode dizer comigo do seu lar agora? Você pode? Então diga assim: o Senhor Jesus é meu Senhor, é meu Salvador, Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. E qual foi a proposta que o anjo passou a Maria deste grande projeto para a humanidade? Qual foi? Para que ele pudesse ser quem? O Salvador. Ele seria o Salvador, o Filho de Deus, aquele que veio para resgatar, para salvar, para transformar, para dar a sua vida em resgate de muitos. Esta é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é esta: é fazer com que o homem conheça o Salvador, o Senhor, o único que tem autoridade para resgatar, para transformar. Glória a Jesus. E a pregação do Evangelho, ela produz no homem este fruto, o fruto do arrependimento. E quando o homem crê, ela produz o fruto do perdão. E aí nós começamos então a tomar posse da graça e da comunhão de nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Evangelho é que nós temos conhecimento do projeto de salvação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que nos salva é a nossa fé na obra redentora que nosso Senhor Jesus Cristo executou em favor da humanidade. Então todo aquele que nele crê, que nele colocar o seu coração, a sua fé e recebê-lo como Senhor, tem nele, não é isso que está lá em João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Então a proposta do Evangelho não é apenas uma vida saudável aqui na terra.
Não, está tudo bem, estou com saúde, está tudo bem, estou trabalhando, estou empregado, tenho um dinheirinho lá ainda. Não, não é, essa não é a proposta principal do Evangelho, como nós estamos ouvindo por muitos lugares. E não cabe aqui nós emitir nenhum ponto de juízo, porque a própria Bíblia diz que não é para julgarmos nada antes do tempo. E a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu estou aqui para dar conta daquilo que sair da minha boca, pelas minhas ações, pelas minhas atitudes. Cada um é responsável pelas suas ações diante de Deus. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós pregamos o Evangelho, é para que o homem possa crer. Lá em Romanos capítulo 10, nós vamos ver esta verdade. Romanos capítulo 10, nós vamos ver claramente como que o Evangelho tem que ter e deva ter a sua propagação. Jesus não disse em Marcos 16 e 15, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. E o que é o Evangelho? Poder de Deus. O que é o Evangelho? Proposta do Evangelho? Poder de Deus para a salvação. De quem? Daquele que crê. Se você não crê, o Evangelho não terá efeito sobre a sua vida. O Evangelho, ele age, ele opera de acordo com a nossa fé. Se cremos, se recebemos, nós compartilhamos esta graça com o nosso Pai Celestial, e Ele dispensa sobre nós a sua bondade, e o seu Espírito vem habitar em nós, para que possamos estar diante dEle em comunhão, em comunicação, glorificando o seu santo nome. Jesus falou em João 14, quando Ele falou, olha, eu irei, mas enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e habitará convosco e estará em vós. Observe claramente, meus amigos, meus irmãos, que o Evangelho tem a propriedade, quando nós cremos, quando nós vivemos, quando nós abraçamos, ele tem o poder, ele tem a autoridade de redimir a nossa alma, de resgatar a nossa vida, de fazer com que nós vivamos a alegria espiritual, porque ainda que nós estamos num mar de tristeza, de desespero, de sofrimento, de incompreensão, nem os mais sábios, nem os mestres, né? Nem os grandes cientistas não estão sabendo lidar com as situações. Eu, você, nós, não, cada um no dom que recebeu. Agora, nós confiamos em um que está sobre tudo. Nós confiamos em um que tem o poder sobre todas as coisas, e é pela fé, como diz Hebreus 10 e 38, mas o justo viverá da fé. Tem uma tradução que diz, o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer dele. Não é momento de descrer, não é momento de abandonar esta fé. Não, é momento de nós acreditarmos no poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não podemos perder a fé. Glória a Deus. Então é muito importante, meus irmãos, nós estamos na presença do Senhor. Os irmãos estão tendo uma visão boa minha aí? Que aqui não estou tendo. Aí está tendo uma visão boa? Então amém, amém. Aqui. Então, meus irmãos, é importante nós estarmos interligados por essa crença, por esta fé, por esta graça, para que o nome de Jesus seja glorificado, porque é o único, a Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o único que tem o poder, a autoridade de sustentar esta fé gloriosa nele para a salvação. É o único. Ele disse em João 15, olha, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, toda vara que está em mim dá fruto, a limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. A fé faz com que você esteja em Cristo. A fé faz que nós estejamos em Cristo.
Ainda que alguém que diga para você que Deus não existe, que não, é um sentimento, um direito que cada um tem de crer ou não, mas para você que acredita no poder de Jesus Cristo, continue firme, não deixe as tribulações, as angústias derrubar esta fé viva, essa crença. Oh glória, eu sinto um gozo na minha alma. Não deixe que nada te separe deste Cristo glorioso. Não, nem a morte, diz lá a Bíblia, diz lá em Romanos capítulo 8, nem a morte, nem o porvir, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8:38, lá está escrito, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, versículo 39, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, quando vem um caos, quando vem uma dificuldade, nós vamos nos separar do amor de Cristo? Nós vamos perder a nossa esperança? Não, é nessa hora que nós temos que confiar, esperar, acreditar no poder de Jesus Cristo. Jó foi um exemplo usado por Deus de provação, de sofrimento. Eu fico vendo hoje, quantas pessoas pregam, quando tudo está bem, é fácil pregar sobre Jó. É fácil criar mensagens sobre a vida de Jó. É fácil dizer, olha, confia em Deus, Deus vai retribuir, Deus vai te dar, espera. É fácil. É fácil pregar para alguém que não está doente, que Jesus cura. É fácil pregar para alguém que não tem dificuldade financeira, que ele tem o poder de prosperar. É fácil pregar para alguém que está feliz, que Jesus é alegria. É fácil. É nessa hora que nós temos que continuar falando, não apenas de forma literal, mas de forma de fé, comunhão. Cristo vive. Confie nele. Entrega a Ele o seu coração, que você vai provar desta graça maravilhosa na sua vida, desfrutar desta fé viva e sentir Ele. Aí você vai dizer, aleluia, como disse o centurião nos pés da cruz: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Acabou, não precisou ninguém lá ficar, olha, porque no hebraico, no aramaico, não sei no inglês, não sei o quê. Não! É a revelação direta do Cristo ressuscitado. Glória a Deus. Aquele homem tinha um conhecimento, tinha tudo, mas ele precisava da revelação direta do Senhor Jesus. É o que você precisa. Não é de livros, de tratados, não. Nós precisamos olhar nos olhos de Jesus pela fé, para que Ele possa transmitir a nós essa graça. Jesus disse claramente, que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho, aleluia, senão o Pai e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Conhecer Jesus através das linhas dos livros da Bíblia histórica, o Cristo histórico, é fácil. Mas eu não estou lhe apresentando um Cristo histórico, um Cristo que está apenas reportado nas linhas da Bíblia e não vive e acabou, não. Eu estou falando de um Jesus que ressuscitou. Escute, eu estou lhe falando de um Jesus que o seu túmulo está vazio. Eu estou falando de um Jesus que não está lá em Jerusalém, não está lá no Gólgota, não está lá no sepulcro. Eu estou falando de um Jesus que está à direita de Deus, intercedendo por você, por mim, por nós. Eu estou falando de um Cristo que, pela fé, Ele está aí com você agora. Ele está aqui comigo agora. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós observamos, voltando lá em Romanos, capítulo 10, o apóstolo São Paulo, que foi um vaso nas mãos de Deus, um grande pregador do Evangelho, Paulo sim, era um doutor,
era um vaso, mas era um sofredor. Nós tivemos agora, ontem, uma palavra muito, graças a Deus, edificante, renovadora, quando o nosso pastor-presidente, pastor Erasmino, nos trouxe. Ali sim, né, irmãos? Ali nós estamos ouvindo o mestre, por excelência, na presença de Deus, que Deus deu esse dom, Deus deu essa graça, né? Eu estou aqui somente para compartilhar, meus irmãos. Não sou doutor, não sou mestre, eu sou apenas um pregador do Evangelho. Alguém que Deus, por misericórdia, escolheu, tirou do pecado, perdoou, salvou e me disse: vai e prega. Pronto, eu sou só isso. E pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós observamos que quando o apóstolo São Paulo fala no capítulo 10 e no versículo de número 8, a Bíblia diz: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra não deve estar só na tua boca. Quantos estão com a palavra só na boca? Deus faz, Deus isso, Deus aquilo, mas ele não está no coração, porque o objetivo não é salvação, não é resgate. Quem é que pode socorrer o aflito? É a graça de Deus. Qual é o papel nosso da igreja? Interceder, orar, pedir, clamar ao Senhor, porque estamos todos na mesma condição humana, precisando da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos, olha, versículo 9 de Romanos, capítulo 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus, olha bem, não é só confessar, não é só dizer que Ele é o Senhor, o Salvador. Isso faz parte do processo de aquisição do Evangelho, da graça. Mas observe que a Bíblia diz, olha, a saber, se com a tua boca confessar o Senhor Jesus e em teu coração, olha aí, em teu coração, você crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Observe que a ressurreição de Jesus, ela é a coroa do projeto de salvação de Deus. A ressurreição de Cristo, ela faz com que nós tenhamos a plena convicção de que Ele é o único que resgata, que transforma, que salva. Versículo 15, como pregarão se não forem enviados? Nós fomos enviados para pregar o Evangelho, para falar do poder salvador de Cristo. Nós somos enviados para testificar do poder de Cristo sobre o homem. Então, aquele que tem a sua experiência com Cristo, passe para aquele que ainda não tem, o que é estar em Cristo, o que é viver em Cristo, o que é ter Cristo, glória a Deus, o que é se alimentar de Cristo, beber de Cristo, comungar com Cristo. Glória a Deus. Como, pois, invocarão, versículo 14, aquele que não creram, como crerão naquele que não ouviram? Como vão crer, como não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos, versículo 15, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Você foi chamado para anunciar coisa boa. Você foi chamado para anunciar coisa do céu. Quantos já não partiram nesses dias, nesses meses? Cessou a vida terrena. Os problemas continuam, a situação continua. Amanhã pode ser o meu dia, hoje pode ser meu dia, hoje, amanhã pode ser o seu dia. Independente de tudo que está acontecendo, você pode encerrar a sua jornada terrena hoje por qualquer outro motivo. Mas qual é o foco do Evangelho? Qual é o foco do Evangelho?
que o Espírito Santo pode abrir a sua mente e o seu coração e você entender que a salvação é a maior dádiva que Deus deu ao homem, o perdão dos pecados, o resgate da alma, a transformação de vida. Não importa se você está doente, se está capenga, como dizia minha avó, não importa. O que importa é que você está em Cristo. O que importa é que você tem Jesus. Isso é o que importa para o nosso coração, porque Ele é a justiça de Deus para nós. A nossa justiça, ela não tem suficiência para aplacar a ira de Deus para conosco, não. Romanos capítulo de número 3, nós observamos claramente a partir do versículo de número 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho, olha aí, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Versículo 22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Versículo 23, vamos falar juntos? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí? Aqui não tem grego, não tem judeu, não tem A, não tem B, não tem rico, não tem pobre, o ser humano. Aí quando nós vamos para o versículo de número 24, olha que coisa gloriosa que o Senhor Jesus fez por nós, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação, favorecimento, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados, dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Por isso que Jesus disse lá a gente vê muito esse versículo em carros, até em paralama de caminhão, né? Lá em João 14, versículo 6, né? Eu sou o caminho, disse Jesus, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, disse Jesus, a verdade e a vida. Agora, olha que interessante. Muitas pessoas estão querendo a Deus por um caminho que lhe é mais viável, que ele entende. Mas a Bíblia diz que ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, quando nós observamos a palavra de Deus, o que Jesus fez, Ele pagou a nossa dívida com Deus, não foi com o diabo não, foi com Deus. O pecado, ele é um agravo à santidade divina. Ele pagou diante do Pai, Ele morreu diante do Pai. Quando Ele estava lá na cruz do Calvário, Ele disse, Pai, está consumado, glória a Deus. Ele falou ao Pai, Pai, está consumado. Então, meus amados, meus amigos, meus irmãos, é importante nós focarmos naquilo que é real, naquilo que está havendo uma cortina de fumaça, tentando tirar, ocultar a realidade do Evangelho. Crer no Evangelho, receber o Evangelho, é aceitar o plano de Deus para a nossa redenção eterna. Glória a Deus. É isso que nós devemos fazer. Hoje nós entramos na presença de Deus, não é porque somos bons, é porque fomos restaurados, justificados pelo sangue de Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus capítulo 10, versículo 19, mostra claramente que nós somos justificados e que nós temos liberdade de entrar na presença do Pai. De que forma? Olha que maravilha.
Tendo, pois, irmãos, ousadia, a intrepidez, a ousadia, a força de para entrar no santuário. Pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Pelo véu, isto é, pela sua carne, o corpo dele foi cravado, que nos traz a paz. Estava sobre ele. Verdadeiramente, versículo 4 de Isaías 53, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5, mas ele foi ferido. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Olha aí, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Qual é a cura que Jesus trouxe para a humanidade? O perdão do pecado, a cura para que o homem seja resgatado, transformado e tenha uma vida nova nele com o Pai. Glória a Deus. Nós temos que pegar tudo que temos, tudo que somos, tudo que sabemos nesta vida, as nossas experiências, e colocar aos pés de Cristo. Paulo falou isso no capítulo 3 de Filipenses. Paulo falou. No versículo 12, Paulo mostra a sua humildade, sendo ele um doutor, sendo ele um missionário, sendo ele um apóstolo, tendo ele toda aquela reputação, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 12, ele tem toda aquela reputação, né, israelita, fazendo parte da chamada, fazendo parte da nação. Observa que o apóstolo São Paulo, ele procura mostrar ali em Filipenses capítulo 3, versículo 12, ele fala, olha, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado, ou seja, perfeito. Paulo não se achava perfeito, mas tinha uma coisa, ele prosseguia, ele avançava para alcançar para aquilo que ele também foi preso por Jesus. Versículo 13, como está escrito, olha bem, não que já tenha alcançado. No versículo 3 ele diz de novo, não, olha, quanto a mim eu não julgo que haja alcançado, mas tem uma coisa que eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, aleluia, diga comigo, prossigo, diga, tenha fé, prossigo para o alvo. Qual é o teu alvo? Qual é o teu objetivo? É esperar que tudo melhore apenas? É esperar que as coisas voltem ao normal apenas? Não, o nosso alvo está muito mais além do que isso. Olha o que diz Paulo, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Glória a Deus. Se nós ressuscitamos com Cristo, olha bem, devemos buscar as coisas que são de cima. Lá está a alegria verdadeira, na oração, no louvor, na vida espiritual, na crença em Jesus Cristo. É aí que nós temos a certeza da nossa salvação. É aí que temos. Então, quando nós olhamos para o que o apóstolo São Paulo falou em Coríntios capítulo 15, aleluia, quando ele fala acerca daqueles que não acreditavam na ressurreição de Cristo, acerca daqueles que não aceitavam que Cristo tinha ressuscitado, ele começa a mostrar o seguinte, olha, é o seguinte, se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação não vai ter efeito, a nossa fé é vã, e nós somos considerados como falsos testemunhos. Se, o adversativo, se por acaso ele não tiver ressuscitado, mas ele ressuscitou, mas se ele não tivesse ressuscitado, se ele não tivesse vencido a morte, nada disso teria efeito sobre a vossa vida, o evangelho, a pregação, a fé, tudo seria vão. E observe que ele começa a mostrar, olha,
Se os mortos não ressuscitam, também ele não ressuscitou. Para que pregar ressurreição dos mortos? Se ele, que é a primícia dos que dormem, não ressuscitou, então para que pregar? Paulo continua indagando, olha, versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e vocês ainda permanecem no pecado. Quer dizer, não há resgate, não há perdão, não há transformação, não há nada disso. Se ele não ressuscitou, mas ele ressuscitou. Glória a Deus. Quando Maria Madalena chegou lá no sepulcro, ela ouviu do anjo: porque buscais o vivente dentre os mortos. Ele não está mais aqui, pois já ressuscitou. Você não serve um Cristo apenas histórico, apenas de uma imagem, não. Você serve um Cristo vivo, que age, atua, comunica, está dentro de você e lhe revela a sua soberana e gloriosa vontade. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais, versículo 19, miseráveis de todos os homens. Se tudo que você colocou em Cristo, a sua fé, a sua esperança, a sua vida, se ele não tivesse ressuscitado e esperamos nele só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se é só para aqui nessa terra, nós somos os piores de tudo. Mas aí no versículo 20 ele adverte. Mas agora Cristo ressuscitou. Eu quero dizer que Cristo ressuscitou, diz Paulo, dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Que maravilha! Que maravilha! Quando Jó estava naquele sofrimento, me vem à memória o capítulo 13 do livro de Jó, e vai ser colocado para você o versículo 15, quando Jó apresenta o seu sentimento de fé. Jó não acreditava em Deus, em Cristo, somente nesta vida. Não. No capítulo 13 do livro de Jó, você vai ver claramente, no capítulo 13, versículo 15, que Jó fala acerca daquilo que Deus, ele diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Mas nós estamos querendo é viver, pastor. Nós estamos querendo é vida. Glória a Deus, nós temos que desejar. Mas a fé em Cristo, o Evangelho, vai muito mais além do que isso. Ainda que Deus permita que eu parta esta noite, ou me leve, nele confiarei. Os meus caminhos defenderei, o meu sentimento defenderei diante dele. Eu creio nele, eu espero nele, eu confio nele. Glória a Deus. Eu quero concluir esta nossa meditação acerca do poder do Evangelho, que se configura na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo, ela embasa, ela autoriza todo o poder, toda a glória, todo o mistério revelado àqueles que nele confiam. E é interessante que lá no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 9, Jesus se apresenta como a porta. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Salvar-se-á. Ele é a porta que dá acesso ao propósito de Deus, ao mistério de Deus, à misericórdia de Deus. E aí a gente fica pensando: mas espera aí, mataram Jesus, coitado de Jesus. Uma pessoa um dia falou assim: coitado de Jesus, pastor. Uma pessoa falou: coitado de Jesus, tem tanta dó de Jesus. Eu falei: faz isso com você não, você tem que ter dó de você, compaixão de você. Coitado de Jesus? Jesus nunca foi coitado, nunca foi coitado. Aí no Evangelho de João mesmo, no capítulo 10, no versículo 17 e o versículo 18, você vê a veracidade do que eu estou falando.
O próprio Jesus Cristo falando acerca da sua autoridade, do seu poder ilimitado. Ele disse, olha, versículo 16, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, também convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho, um pastor. Jesus está falando de nós, daqueles que não são judeus, daqueles que iam receber dos gentios. E agora no versículo 17 diz, olha, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Jesus é coitado? Tiraram a vida de Jesus? Olha aí o que está na palavra de Deus, e ele mesmo falou no versículo 18, ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Eu é quem dou a minha vida, ninguém está tirando a minha vida não, eu é que estou permitindo que a morte venha cometer-se sobre mim, porque eu tenho poder para dar e tenho poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então não pense em Jesus como um coitado, ele morreu, não. Quando você olhar para Jesus, quando você olhar para a cruz, Cristo, na sua imaginação, porque ele não está lá mais, ele ressuscitou, ele está ressuscitado. Nós tivemos uma palavra esses dias, o nosso pastor falando sobre o Cristo ressuscitado, o Cristo terreno, o Cristo ressuscitado e o Cristo glorificado. Ele deu uma palavra esses dias sobre isso. O Cristo ressuscitado, sim, ele deu a sua vida, ninguém tirou não, ele é quem deu. E mas estou com dó de Jesus, porque Jesus, olha o que o Senhor Jesus, Lucas capítulo 23, para nós encerrarmos. Lucas capítulo 23, versículo 27 a seguir. Olha bem. Quando Jesus estava ali carregando aquele madeiro pela via dolorosa em Jerusalém, seguia uma grande multidão, no versículo 27. E seguia uma grande multidão e do povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Oh, Jesus, Jesus não podia, Jesus. Olha o versículo 28. Olha o versículo 28. Porém, olha Jesus advertindo, porém, Jesus, voltando-se para elas, disse, filha de Jerusalém, não chore por mim, não compadeça de mim. Sabe por quem vocês devem chorar? Chorai antes por vocês mesmos e por vossos filhos. E ele fala, ele profetiza acerca da invasão de Roma, através de Tito, depois de 70 anos depois, que iria invadir Jerusalém, tomar Jerusalém, e ele fala acerca disso. Glória a Deus. Olha, se Cristo não ressuscitou, tudo que estamos fazendo é perdido. Mas eu creio que ele ressuscitou. Você crê? Se você tiver em condições agora de curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, nós vamos fazer uma oração. A irmã Cíntia vai louvar o Senhor, e nós vamos adorar a Deus, glorificar a Deus, né? Glória a Jesus. E você vai neste momento, se você acredita que ele ressuscitou, que o túmulo dele está vazio, que ele está à destra de Deus, que ele está intercedendo por você, curva a sua cabeça. E se você ainda não o recebeu como Senhor e Salvador, e crê que ele tudo isso fez por amor à sua vida, recebe ele como Senhor e Salvador agora, porque o dia de amanhã, ele mesmo diz, não pertence a vós. Querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de toda glória, majestade e poder, tudo está concentrado debaixo das tuas mãos. O Senhor ressuscitou, o Senhor trouxe para nós, para resgatar, para abençoar. Abençoa este casal, abençoa este ancião, abençoa este jovem, abençoa esta criança. Meu Deus, manifesta a tua graça
restauradora, perdoadora, purificadora, nesta casa agora, nesta família agora, e toda a opressão do mal seja repreendida pelo poder do teu nome. Senhor Jesus, estende a tua mão, toca agora sobre esse que está enfermo. Tu és o único que pode curar. Eu vou continuar pregando que o Senhor salva, que o Senhor liberta, que o Senhor cura, que o Senhor batiza no Espírito Santo, que o Senhor leva para o céu. Glória a Jesus. Ainda que seja tudo o contrário, eu vou continuar crendo, Jesus, que o Senhor é, que o Senhor pode e que o Senhor vai fazer isso na vida daquele que crê. Porque se aquele que crê, Jesus, verá a tua glória. Que o Senhor abençoe esta vida para a glória de Deus. Amém. Jesus ressuscitou. Irmã Cíntia vai louvar o Senhor. Jesus ressuscitou. Esta é a razão de eu estar aqui, de eu estar falando, porque eu creio no poder da sua ressurreição. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Glória a Jesus. Quando você sente medo, do seu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidades pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir aleluia, glória a Jesus. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido
Descansa em mim, só em mim, comece a sorrir. Eu creio em ti. Glória a Jesus. Vamos descansar no Senhor, né, irmãos? Aquele que pode fazer grandes coisas em nossas vidas. Meus irmãos, nós vamos neste momento encerrar a nossa transmissão. O culto continua. O culto está dentro do nosso coração, dentro do nosso ligado ao nosso espírito. Amém? Nós estamos aguardando aí, as novidades vão chegando e nós estaremos passando para os irmãos, né? Esperando com paciência no Senhor. Deus tem nos sustentado, tem nos guardado e vai abençoar cada dia o seu povo. Glória a Deus. Eu não sei se tem algum aviso, né? Eu peço aqui para a gente dar uma nada. Deus abençoe vocês que estão interligados, né? Vocês que estão conosco. O irmão Josué está pedindo oração, Maria Chagas Tamburus, né? Cris Caetano, é isso? Cris Caetano, né? Oração pelo primo que envolveu os comuns das drogas e está desaparecido em Uberaba. Olha aí, vamos orar, interceder. Viviane Martins pede oração, né? Está interligado conosco aí também a Cássia, a Cailane. Deus te abençoe, minha filha. Que Jesus te dê força, saúde e graça a cada dia, né? Nós vamos estar orando uns pelos outros. Severina também pede oração pela sua família, para que Deus possa abençoar. Nós vamos orar aqui com o nosso irmão Sebastião. É a nossa família, é o nosso povo. Se você vir aqui nesta igreja, o que você vai ver aqui é o que você está vendo aí. Nós não estamos aqui como profissionais da área, estamos aqui como adoradores, apenas passando aquilo que nós comungamos no nosso dia a dia. Irmão Sebastião, ore a Deus por todos. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus por estar aqui na presença do Senhor para trazer e levar a palavra dele para todo o mundo. Então, meus irmãos, nós só temos que agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus nos tem dado e Ele tem nos ajudado a nós vencer essa luta que nós estamos passando. Mas eu creio que Jesus Cristo Ele vai resolver essa causa para que todo mundo esteja aqui congregando juntos. Oramos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, ó Pai, aqui estamos, meu Deus, na Sua presença, Pai, realizando mais um culto, meu Deus, aqui na casa do Senhor. Pedimos ao Senhor Deus para que o Senhor abençoe a todos os que estão assistindo, meu Deus, esse culto, todos os lares. Abençoar também aqueles que não puderam, meu Deus, assistir, que estão trabalhando, outros estão resolvendo outras causas, outros problemas, mas nós estamos aqui para agradecer ao Senhor, para pedir para que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos. Abençoa também, meu Deus, o pastor dessa igreja, Senhor, junto com a família, a esposa, e a todos os irmãos que estão ouvindo este som e assistindo esse culto. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Vamos oferecer juntos a palavra do Senhor, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre nós. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Qualquer novidade estaremos passando.